pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal do casal imigrante em França. Para quem não me conhece, seja muito bem-vindo, meu nome é Susana e eu estou aqui para vos contar um bocadinho desta experiência com altos e baixos que eu tenho em relação à minha saúde. Para quem não acompanha o canal, vejam os vídeos anteriores, já falámos do problema de saúde que o meu marido, o Ruben, tem, ele hoje está na parte da edição, mas eu vou-vos contar um bocadinho da minha experiência. Então, como vocês devem ver pelo título do vídeo, eu vou-vos contar em relação a uma das doenças, porque para mim a obesidade é doença, há quem não pense que seja, que é muito fácil controlar as coisas, não é? A obesidade é uma das doenças do século XXI. É mesmo, é? Eu nem sempre fui assim, como sou obesa. Quem vê nos vídeos vê aquela pessoa divertida, alegre, que sou. Não vou dizer que não, acho que tristezas não pagam dívidas, mas sim, como qualquer outra pessoa que tem uma doença deste género, também tenho os meus dias maus, os meus dias que me apetece fugir e por aí fora. E eu nem sempre fui uma pessoa obesa, eu fui uma criança normal até aos 5 anos de idade. Aliás, eu não me lembro dessa altura, mas pelo que me contam, eu era uma miúda que até aos 5 anos de idade sempre tive muita dificuldade em comer. Era muito magrinha e inclusive a minha mãe chegou a ir comigo ao médico para que o médico me desse umas vitaminas, porque ela tinha sempre muita dificuldade de fazer com que eu comesse. A partir dos 5 anos eu comecei a aumentar o peso e ali por volta dos 8 anos, que a meu ver, não é aquilo que eu acho que tenha sido, despolutou com o nascimento dos meus irmãos. Para quem não sabe, eu tenho um casal de irmãos gêmeos. Sabia não? E com tudo isso que implicou a gestão de 2 bebés pequenininhos, eu ser filha única até aos 7 anos, acho que por mais que tentassem fazer com que eu me sentisse amada e não posta de parte, claro que isso mudou completamente a vida, não é? A vida de todos. E isso fez-me, como eu sabia e tinha a noção, mesmo com quase 8 anos, que eram 2 bebês recém-nascidos, precisavam de muita atenção e tudo mais, há sempre falhas, não é? E eu, no meu caso, virei muito para comer. Então comecei a ter comportamentos de risco, digamos assim, para que se desenvolvesse esta doença. Comecei a comer muito, comecei a ser uma miúda sedentária, como todas as crianças na escola, sempre tive educação física, mas isso não chegava, porque durante o horário da escola tudo bem, mas às vezes fazia, outras vezes não apetecia fazer, não fazia, não era obrigada. Não havia aquela preocupação, tenho que fazer exercício físico, porque estou muito gorda, isto, aquilo, eu não queria saber se estava gorda, se não estava, eu para mim queria era comer e aquilo trazia-me uma sensação muito boa, comer e pronto, e até aos dias de hoje, eu sou uma pessoa que adoro comer, não é? Já por isso vê aqui as figuras do povo. Mas pronto, eu comecei a ter uma atividade física normal, com qualquer criança. Depois, claro, com o passar do tempo e conforme os anos vão passando, as coisas vão tomando uma proporção maior, não é? Entretanto, claro, toda a gente sabe, comecei a ser menstruada, a ganhar mais curvas ainda. Enfim, várias coisas, vários fatores ainda acrescentaram mais esse peso que eu continuava a ter e continuo a ganhar a cada mês, a cada ano que passa. Como crianças gordinhas, não deve ser novidade, e vocês que têm filhos em casa e já passaram por este problema, eu chegou a uma altura que, claro, a minha mãe começou-se a preocupar um bocado com a proporção que estava a tomar, e achou que fazer, digamos, não vou dizer insultos, mas
repreender-me, digamos assim, não tens de comer tanto, estás muito gorda, daqui a um bocado não tens roupa que te sirva e tu vais ficar maiorzinha e depois não há nenhum rapazinho que te vai querer, não vai ninguém olhar para ti, porque és feia, porque existe aquilo. Eu sempre ouvi isto toda a minha infância, adolescência, sempre foi perseguida por esse tipo de comentários. Bosta! Falei da minha mãe, que era quem estava mais comigo, mas também outras pessoas o diziam. E eu, claro que reagi muito mal a isso. Na escola fui vítima de bullying, como é normal, baleia assassina, botija de gás, e entre outras coisas, não é? Vocês sabem que vocês devem ter, se não passaram por uma experiência dessas, tenham muito cuidado aos vossos filhos que estão um bocadinho acima do peso. Eu sei que não é fácil, porque a gente gosta de ver a criança comer, sente-se satisfeita de ver a criança, prato cheio, sinal que gosta, sinal que está. Mas isso poderá, a não ser que a criança tenha exercício físico associado e que tenha um peso normal, está tudo bem. Agora, se ver a criança a engordar de dia para dia, também temos de ter um bocado de cuidado. Eu chorei muito nessa fase, porque eu tinha a compulsão da comida e não entendia porque é que a minha mãe muitas das vezes era obrigada a esconder a comida de mim. Sim, porque eu cheguei a essa fase, cheguei à fase de que a minha mãe muitas vezes tinha que esconder a comida de mim e eu cheguei-lhe a dizer que vou fazer queixa de ti, que tu não me dás de comer, enfim, isso é a compulsão de querer comer, mas ela não fazia aquilo por mal, mas pronto, não importa, também não me impediu de continuar a engordar e a comer o que eu queria e pronto. Bullying na escola, sempre, até sair da escola, sempre. O que depois me deu para ter comportamentos violentos, verdade seja dita, eu batia, em quem me chamasse de gorda e eu partia o todo logo. Eita porra! Era uma das coisas que eu não admitia e acho que nós temos também que educar as nossas crianças para isso. Todos nós somos diferentes. Uns são gordos, uns são magros, uns são negros, uns são brancos, outros têm outras culturas completamente diferentes, uns não comem carne de porco, ou seja, os dedos da nossa mão, todos eles são diferentes e não é por isso que eles não se dão todos juntos, eles fazem parte da mão. Portanto, nós temos que educar sim os nossos filhos e dizer, não importa qual seja a diferença do teu amiguinho, não é por isso que o vais pôr de parte, que não vais brincar com ele, que não vais chamá-lo para as tuas festas de anos, para os teus... Não é por isso. Cada um de nós é diferente e eu acho que isso que também vem do berço. Não concordei em muita coisa que tive na minha educação em relação a isso. Acho que chamar a atenção do filho, sim, mas também deveria haver uma preocupação de pegar na criança e ir ao médico, acompanhar. Eu não fui acompanhada, não fui, nunca fui. Era sempre à base de estás gorda, tem cuidado, come menos, não sei o que. Isso é uma das coisas que nunca se deve fazer. Estou a falar, atenção, por experiência própria, e eu vivi isso. Não estou a falar foi vizinho ou foi um primo, não, eu vivi isso em casa e isso é uma das coisas que, ok, eu até posso pôr na minha cabeça que era para o meu bem, mas não é aceitável, porque isso é uma das coisas que vai nos acompanhar para a vida toda. Portanto, quanto menos traumas e quanto melhor nós conseguirmos parar para pensar e ver qual é a medida ou que nós podemos tomar para ajudar a criança a superar algum tipo de coisa que tenha, será melhor. Se for preciso acompanhar um psicólogo, um nutricionista ou o que for, mas aquela criança tem que ser acompanhada e não diminuída. Foi assim que eu me senti durante muitos anos da minha vida. Depois, chegou por volta dos meus, penso que 16 anos, sim, acho que era 16 anos que eu tinha na altura, e eu decidi, por mim própria, ir matricular-me num ginásio, porque também na altura eu trabalhava num restaurante, mas o horário do restaurante que eu trabalhava em si permitia que eu tivesse esse tipo de atividade física, e então eu inscrevi-me num ginásio. Eu fazia de segunda a sexta-feira, eu saía às 6 da tarde do restaurante que eu trabalhava, o ginásio que eu frequentava estava aberto até às 10 horas da noite e era praticamente a 5 minutos da minha casa, o que me permitia ir a casa, pousar o que tinha a pousar do trabalho, fazer uma mochila e ir para o ginásio. Eu treinava 2 horas por dia,
de segunda a sexta-feira. Os primeiros tempos foram muito complicados, porque estamos a falar de uma pessoa que não fazia exercício físico nenhum, passou a treinar 2 horas por dia. Em relação à parte física e à parte mental foi horrível. Ninguém está preparado para isso, mas as dores no corpo eram muitas. E atenção que eu fui acompanhada por um personal trainer, sabia bem aquilo que estava a fazer. E na altura eu por acaso até tive sorte, porque eu fui o maior desafio dele, da carreira dele. Porque sim, pessoal, eu ao fim de 3 anos de ginásio eu perdi 50 quilos, não foram 10, foram 50 quilos. Foi muito esforço, foi muita dedicação, sim, muita lágrima no meio, sim, muitas vezes pensar em desistir todos os dias. Mas consegui perder 50 quilos e só saí desse ginásio, porque entretanto mudámos de cidade, mudámos de casa e eu não tinha carta de condução na altura, ficava muito longe e à hora que era, como mudei de cidade, também não fiquei no mesmo trabalho, lógico, então tudo mudou a vida, mudou os horários e claro, lógico que eu parei com o ginásio. O pior erro que eu podia ter feito, porque daqueles 50 quilos eu fui novamente, tentei fazer o regime que estava a fazer caminhadas, mas muitas vezes fazia, outras vezes não fazia, porque também tem outra coisa associada. A minha mãe não me deixava sair à noite para ir caminhar, porque eu era menor e porque tinha, enfim, uma série de coisas. E então a minha vida mudou mesmo e eu larguei o ginásio. O que é que aconteceu? Todos os 50 quilos que eu perdi, eu fui ganhando. Não ganhei 50 quilos em 3 anos, não, mas fui ganhando peso ao longo do tempo que foi passando. Entretanto, conheci o Ruben, comecei a namorar com o Ruben e ele, tenho muito a agradecer, porque sempre tive uma baixa autoestima. Esta figura de eu posso, faço e ando e quero e não sei o quê, e por dentro não é? Portanto, eu não tinha autoestima nenhuma, achava-me horrível, olhava para mim ao espelho e achava que não gostava daquilo que via sempre defeitos em tudo. E ele, quando começamos a namorar, também teve um bocado, entre aspas, de culpa nessa parte, de não, tu não és assim, não digas que és isto ou és aquilo, tu és o que és e eu gosto de ti assim e tu não tens que andar, vou fazer dieta, vou deixar de comer. Não, tens que viver a tua vida, não vale a pena estares com essas coisas, porque eu gosto de ti como tu és. Enfim, foi no fundo o meu porto de abrigo. É o amor! E pronto, e eu comecei, ele gosta de mim assim e pronto, e eu comecei a baldar-me, que é mesmo assim. Ora, hoje vamos comer uma francesinha, amanhã vamos não sei onde, e aquilo começou a subir ainda mais. Entretanto, nós namorámos por quase 4 anos e, claro, quando foi pedido em casamento é normal que nós, no stress de organizar tudo, festa, vestido, flores, igreja, convites, fotografias, tudo o que envolve um casamento, como eu andei um bocado sozinha a tratar disso tudo, porque o Ruben tinha outros horários que não tinha os meus, entretanto ele perdeu a mãe dele e pronto, e ficou um bocado mais para mim essa parte de tratar o casamento, até porque nós casámos em 6 meses e pronto, essa parte ficou um bocado para mim, e o próprio estar subcarregada com isso tudo, eu esquecia-me de comer, por isso simplesmente, então perdi bastante peso. Eu quando casei estava bem, não estava magra, mas também não, quem olhava para mim eu não era obesa, estava bem, naquela altura estava bem, perdi bastante peso e estava bem. Depois do casamento, muita coisa mudou, muita coisa se passou e eu acho que quando nós casamos a vida volta a mudar, porque sim, a vida é feita de mudanças e a vida volta a mudar e dá uma cambalhota muito grande e agora temos que adaptar horários e como é que vou fazer, agora tenho uma casa para arrumar, agora tenho que pagar umas contas, agora tenho que fazer isto, agora vou ao médico, agora aquilo outro. Sinceramente,
neste percurso todo que eu vos contei... Susana, estás a dizer que nunca foste acompanhada, que nunca foste ao médico, que não. E eu não fui acompanhada no intuito de vais ao nutricionista porque não estás bem e eu vou tratar de ti, não vou deixar que este processo avance. Que mesmo sendo acompanhada por nutricionistas e psicólogos, as crianças continuam a engordar se for, mas pelo menos estão acompanhadas, fazem análises regularmente, estão acompanhadas. E eu nunca fui acompanhada nesse intuito. Ia a um médico de família normal, fazer umas análises uma vez por ano, estava tudo bem. A única coisa que eu tinha era o excesso de peso, que dizia o meu médico, você tem que emagrecer, era o que ele dizia. De resto, você não tem problema nenhum, não tem diabetes, não tem hipertensão, não tem nada que a comprometa. Só que é sempre bom você estar mais magrinha, porque mais tarde vai querer crianças e não é bom ter excesso de peso numa gravidez e Mas isso ele falava, entrava assim, se há 500, a gente depois de sair do consultório está-se a cagar literalmente para aquilo que ele pensa ou deixa de pensar. Porque os médicos falam, mas não são exemplo para ninguém. Ai, não pode fumar, e eles fumam. Ai, não pode beber, e eles bebem. Ai, não pode estar gorda, e muitos deles são piores que nós, muitas das vezes. Portanto, nós não fazemos muito caso disso. Mas a verdade é que conforme o tempo vai passando e os anos vão passando, se nós estivermos neste ciclo vicioso de eu fiz 1500 milhões de dietas diferentes, vocês não imaginam. Eu fiz a dieta da lua, eu fiz o jejum intermitente, eu fiz, sei lá, eu deixei de comer hidratos de carbono, bebia chá de cavalinho, enfim, eu fiz coisas para emagrecer que não lembro ao diabo. E há este efeito sanfona. Agora emagrece, agora engorda, agora emagrece, agora engorda, agora emagrece 5 kg, engorda 10. Depois emagrece 4 kg, engorda mais 6. E eu nunca perco o peso que depois ganho a seguir. E isso vai acumulando. Depois, o que é que mudou depois claro que chegou a uma altura em que tivemos que vir para a França. E o que é que aconteceu desde o momento que eu cheguei aqui em França? O que é que aconteceu a partir daí? Vou-vos falar no próximo vídeo. Se vocês gostaram deste vídeo, já sabem, deixem aquele like, partilhem com os vossos amigos. Vou-vos fazer uma parte 2 porque tem tudo o que veio por aí nestes 5 anos que eu estou agora em França e os meus planos que estão para breve, aquilo que eu vou fazer. Se vocês não querem perder esse vídeo, ativem o sininho de notificações e assim vocês podem ver todos os vídeos logo que eles saem e são postados no YouTube. Um beijo muito grande, sintam-se abraçados, minha família, e até o próximo vídeo.